Bem, cá estamos no segundo tutorial e, como eu vos disse anteriormente, neste segundo tutorial vamos olhar um bocadinho para o layout do Illustrator para que vocês comecem a familiarizar-se com as ferramentas existentes nesse mesmo layout e assim, com o tempo e com a prática, poderem aceder a essas mesmas ferramentas com toda a rapidez necessária para que nós possamos executar os nossos projetos. Portanto, aqui está, vocês podem ver esta visão do layout, ou podem ver desta forma que o layout se encontra todo encolhido, digamos assim. Eu, como estou a trabalhar com um ecrã grande, permite-me expandi-lo e ter a acessibilidade mais rápida a estas ferramentas. Mas antes disso, vamos ver aqui algo um bocadinho, familiarizar-nos com este layout. Numa primeira fase, vamos ver então as ferramentas do lado esquerdo. Estas são as ferramentas de ação. Nós temos o cursor principal e vou-vos então indicar quais são as mais importantes e são aquelas que vocês irão trabalhar de uma forma mais vulgar, mais natural no que toca à execução dos projetos ou dos exercícios. Temos aqui o cursor principal que vocês podem carregar ou carregar, portanto, no cursor, portanto, nesta imagem, ou então carregar no teclado na tecla V e automaticamente será ativado este cursor. Este cursor é o cursor mais importante, é o cursor de deslocação, que desloca os elementos de um lado para o outro, mas efetivamente é sempre aquele que nós voltamos sempre quando conseguimos, quando concluímos qualquer outra ação. A seguir temos o cursor A, que pode ser, lá está, ativado desta forma, ou pode ser carregado na tecla A do vosso teclado. A tecla, o cursor A é um cursor que é utilizado para mover pontos para que vocês possam deslocar pontos de vetoriais, possam mexer, possam alterar e manipular pontos vetoriais. Isto é algo que, quando estão a fazer desenho vetorial, vai ser muito útil e vai ser importante que vocês saibam utilizá-lo de forma conveniente. Saltamos então aqui para esta tecla, que é a ferramenta caneta, que é a tecla B. A tecla B permite que vocês possam criar linhas ou criar curvas, deslocando, mantendo o carregado a tecla, não é? Portanto, do rato, a tecla esquerda do rato, e deslocando estes alçados que aparecem do ponto para fazer a deslocação, ok? Podem fazer desta forma. E o que acontece é que portanto, nesta versão, pode não acontecer na vossa, já há uma indicação como é que vai ficar a linha, se vocês deslocarem o cursor, mas vocês podem carregar no ponto para tirar uma das linhas para que a próxima linha que vocês executem seja reta. Muito bem? Portanto, vamos assim, e aqui sim podemos encontrar a utilidade da tecla A, portanto, do cursor A, e vocês vão entender que ao carregarem num dos pontos vocês conseguem deslocá-lo, não é? Ou alterá-lo e manipulá-lo da forma que vocês entendem conveniente para o vosso desenho vetorial, ok? Ou para a vetorização. Mais uma vez, voltamos à tecla A e apagamos desta vez. Neste caso ficou só um ponto, mas selecionamos e apagamos, ok? Muito bem, a inserção de letra nós já lá vamos. Esta também é importante, que tem a ver com algumas ferramentas. Se vocês mantiverem a tecla uh, uh, pressionada, vão encontrar novas opções. Portanto, vocês têm a hipótese de fazer aqui uma linha livre, de reta, mas livre, mas se vocês carregarem com a tecla Shift, ela torna-se direita, ok? Portanto, é uma linha reta que pode ser feita na horizontal ou na vertical, ok? Se não, ou na diagonal, no ângulo de 45 graus. Caso não queiram, então, livremente podem criar então a linha. Ok? Voltamos ao cursor e apagamos esta reta. Se vocês então podem fazer uma ferramenta em arco, como está aqui, não é? Podem manter pressionado, fazer uma espiral, como está aqui também, identificado.
ou uma ferramenta de grelha, que vocês podem criar uma grelha, ok? Grelha essa, como vocês sabem e como eu já falei em aula, é muito importante para a organização, se assim entenderem, ok? Para a organização de conteúdos e apagarem depois essa grelha. A grelha até inclusive pode ser posta numa layer à parte, mas isso falaremos mais tarde. Portanto, tem aqui várias opções. Portanto, voltamos então à reta, que é a principal, e temos então aqui os elementos geométricos, que também eu gostaria que vocês vissem, tanto o quadrado, que pode ser um quadrado retângulo, ou pode ser, podem fazer vários. Se carregarem no Shift, aumenta proporcionalmente com o ângulo reto, com ângulos retos, ok? Vocês podem fazer também uma ferramenta com os cantos arredondados, que poderá ser, se carregarem aqui no botão, aumentados ou diminuídos. Ou então podem dar um toque e escolherem a dimensão que vocês pretendem fazer esse mesmo ângulo e inclusive o raio que pode ser, neste caso, por exemplo, 5 milímetros, e vocês já reparam que neste caso aqui já está os 5 milímetros de raio de canto que são utilizados. Posteriormente, vocês podem então utilizar também o Eclipse, que podem fazer uma Eclipse à vossa vontade. No entanto, para ser mais precisos, vocês podem efetivamente carregar no Shift e no Shift fazem um círculo completamente proporcional. Ok? E não já fazem um círculo, não fazem uma elipse. Vamos apagar então e vamos voltar. E só mais uma. Temos então a ferramenta de estrela e a ferramenta de polígono. Eu não utilizo muito, pode ser útil em algumas situações. No meu caso, eu não utilizo muito, ok? Mas, no entanto, vocês podem utilizar este polígono para criar padrões que vocês entendam necessários para o vosso projeto, ok? Fazendo a cópia. E como é que fazem a cópia? Mantêm o cursor principal em cima do elemento, carregam no Alt e deslocam e largam o rato, largam o Alt e têm um clone do material que vocês estão a fazer, do sólido que vocês estão a fazer. Vamos voltar então para o quadrado. Portanto, e todas as outras ferramentas aqui, posso então utilizar aqui talvez mais duas ferramentas que eu quero que vocês percebam, o resto depois com a utilização vocês vão fazer. Portanto, vamos criar um sólido e vamos dar uma cor a este sólido. Vamos pôr aqui uma cor aleatória. Vamos então carregar no ferramenta de girar e vocês aqui podem girar à vossa vontade a ferramenta. No entanto, vocês, se quiserem rodá-la de forma proporcional, lá está, fazem o Shift. Ok? Muito bem. Há outra forma de girar? Ah, sim senhora. A forma de girar é carregar e, se chegarem a uma extremidade, vocês podem rodar lá mesmo com o cursor principal. Outras ferramentas, se mantiverem pressionado, aparece outra ferramenta que é a reflexão. E esta reflexão vocês podem fazê-la ou podem carregar no Shift e criar. Portanto, naturalmente, essas reflexões, quando estamos a falar de um quadrado retângulo, não se vê de forma muito óbvia, mas realmente, se nós criarmos aqui um sólido que não seja proporcional, ou seja, simétrico, vocês terão mais mais a noção de como é que a nível de reflexão vai ser trabalhado, ok? Portanto, outras das situações é aqui a ferramenta de conta-gotas. Porquê? Porque em algumas situações poderemos querer inserir um outro objeto e que nós queremos dar uma cor diferente, por exemplo, a este. Portanto, escolhemos esta cor para este objeto e aqui podemos selecionar o objeto que desejamos que a cor seja idêntica ao outro, carregamos o conta-gotas e ao tirar a amostra da cor do objeto que é o alvo, o objeto-alvo, temos o objeto que nós estamos a trabalhar com a mesma cor. Isto é muito útil também quando estamos com fotografias e buscar cores específicas nas fotografias que nós queremos utilizar e manipular, ok? Muito bem. Como vocês veem, à medida que nós vamos utilizando os sólidos e todos os elementos de Illustrator, vai aparecendo aqui opções na parte da extremidade direita. Estas opções são muito importantes porque
vai-nos dando recursos rápidos de manipulação dessas mesmas ferramentas. Do lado direito, então, temos outro tipo de ferramentas. Tipos desses que podem ser agregados se vocês carregarem em Window ou janela e podem ir inserindo outros tipos de quadros. Quadros esses podem ficar soltos, como podem ser inseridos aqui no lado direito. Portanto, por exemplo, o navegador que vos permite aumentar ou diminuir a imagem conforme vocês entendem, não é? Vou apagar então. Aqui então podemos ver a cor, que vocês podem encontrá-la de uma outra forma, assim. Mas se carregarem nestes três pontinhos e carregarem em mostrar opções, vão encontrar mais opções e aqui na parte do SMIC podemos manipular com outros valores ou então ir experimentando e vindo em preview como é que vai ficando o vosso trabalho. Ok? Aqui tem a amostra e as amostras têm já algumas cores pré-definidas que vocês podem automaticamente carregar para vocês chegarem lá e vão encontrando os valores em SMIC aqui. Valores esses são muito importantes para posteriormente quando forem para a gráfica. Ok? Portanto, tem aqui o pincel, é algo que eu não utilizo muito e os símbolos também não utilizo muito. A traçada ou stroke permite vocês manipularem o corpo da portanto, a linha do objeto. Essa linha pode ser mais estreita, como vocês ficam aqui, quase imperceptível, ou podem fazer uma linha mais grossa, como aqui também está exemplificado. Ok? Muito bem. E essas linhas depois vocês podem utilizar linhas retas ou arredondadas e os cantos, no caso destas, podem fazer cantos redondos. Portanto, há aqui uma série de opções. Também podem fazer tracejados, carregando aqui na linha tracejado e utilizando o tracejado que vocês entendem. Imagina que vocês querem um tracejado de 5. Carreguem 5, tab e ele assume imediatamente esses 5, não é? Muito bem, vamos voltar para trás em Ctrl Z. E, portanto, temos então as aparências, as pranchetas, que é muito importante, que são os números de folhas que podem ser aumentadas aqui ou podem ser eliminadas aqui. Tem as camadas, que são as layers que vocês já viram no Photoshop a serem trabalhadas. Aqui também há a forma de layers. Quem trabalha com layers está correto. Eu, pessoalmente, não trabalho com layers. Eu trabalho com as layers porquê? Quando? Em que ocasiões? Eu trabalho as layers quando existe um documento que tem um corte especial, então faço uma layer com corte especial para que os profissionais de artes gráficas saibam que há ali um corte especial, ou quando tenho verniz localizado, um verniz UV, que eu também já vos falei, e então ponho isso numa layer, ponho essa layer com o verniz UV a preto para se perceber que ali, além de tudo o que está impresso, existe mais uma camada de verniz UV ou verniz de máquina, pode ser também, naquele ponto específico. Muito bem. O Pathfinder vou falar convosco noutra ocasião. Eu vou ter aqui um pequeno tutorial só para o Pathfinder. E o Transform também, que vocês são aqui alguns pontos que aqui já estão aqui em cima. E as propriedades do documento também. Muito bem. Posto isto, familiarizamos um bocadinho com o layout. Tem aqui também outras situações como efeitos, etc. Não é algo que eu utilizo muito, mas vocês podem explorar, podem fazer 3Ds, por exemplo, e podem criar o 3D a partir daqui, utilizar e manipular o 3D e carregando, já veem que a peça fica a 3D. Eu, regra geral, o 3D não é assim que eu gosto de fazer, mas pode ser útil para vocês. Em geral, para os alunos, para quem quiser utilizar, acho muito bem. Desde que façam com algum sentido de projeto, não é? De conceito. E aqui tem outros efeitos que já ligados ao Photoshop, efeitos Illustrator estão aqui. Alguns são interessantes, outros acho menos interessantes. E aqui os efeitos Photoshop que poderão vocês também explorar aqui. Muito bem. Posto isto então, ficamos então no próximo tutorial. Vamos então falar como é que vamos inserir texto, imagem e pronto. Ficamos então por aqui. Até ao próximo tutorial.